Olá, bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu quero trazer uma palavra para vocês, inspirada aí num filme que eu assisti recentemente chamado Ressurreição, o filme. Então eu recomendo a todos, está aí nos cinemas ainda. Então é um filme bem recente, assim. Então eu achei bem interessante, eu quis trazer uma palavra sobre a ressurreição. Então vamos entender um pouquinho o que é a ressurreição. Então ressurreição, gente, vem do latim, que se chama resurrectio, né? Então é o ato ou efeito de ressurgir, o retorno da morte à vida. Então a ressurreição ela é diferente da reencarnação. A reencarnação, a alma volta num outro corpo, numa outra vida. Né? Na ressurreição, não, a alma volta a habitar o mesmo corpo. Um caso mais famoso da ressurreição, de quem que é? De Jesus Cristo. Né? Então nós vamos tratar um pouquinho sobre a ressurreição de Jesus. Né? Então a ressurreição, gente, ela foi investigada pelo método histórico. Jesus, segundo Michael Grant, Jesus foi crucificado, morreu na cruz, foi colocado numa tumba que misteriosamente apareceu vazia. Assim, na época de Jesus, qualquer pessoa que violasse um túmulo, ela seria condenada à morte. Então violar um túmulo era algo muito sério. Então vamos analisar algumas coisas assim. Nós temos 4 fatos sobre a ressurreição. Primeira, o sepultamento por um judeu que é o José de Arimateia. Então o corpo de Jesus foi sepultado, né, por um judeu chamado José de Arimateia. Segundo, nós temos a descoberta do túmulo vazio. Terceiro, suas aparições pós-morte. E quarto, a origem da crença dos discípulos na ressurreição. Então vamos analisar um pouquinho essa daí. A primeira, né? Jesus aí foi sepultado por José de Arimateia. José de Arimateia era um membro do Sinédrio, né? Simpatizante de Jesus aí. Ele cria em Jesus, né? Ele cria nos ensinamentos de Jesus. E ele reclamou o corpo a Pilatos, né? Porque uma pessoa que era crucificada na época, ela ia para uma vala, ela não tinha um túmulo, ela não tinha direito a um túmulo. Mas pela intercessão aí, né, do José de Arimateia, Jesus foi sepultado num túmulo particular dele. Na época, a crença da ressurreição era a menos aceita. A ressurreição ela só era crida no juízo final. Então, somente no juízo final, quando o fim dos tempos, o fim de todas as coisas, a pessoa seria ressuscitada. Inclusive, tinha uma seita judaica, que era os saduceus, que os saduceus não criam na ressurreição. E eles questionavam bastante Jesus sobre isso. Né? Então, os discípulos, gente, eles seriam os mais interessados em manter o corpo de Jesus. Né? Porque Jesus um dia seria ressuscitado, né? De acordo com essa crença judaica aí. Então o interesse dos discípulos era manter o corpo de Jesus, né? Ali na sepultura. Em segundo lugar, aí, nós temos a descoberta do túmulo vazio. Em Mateus 28, aí, de 12 a 15, nós temos o relato de que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Depois eu vou deixar a referência aqui no vídeo. Então nós temos o relato aí que os membros lá do Sinédrio, né? Pagaram os soldados, falaram assim, olha, não fala que os discípulos roubaram o corpo, né? Então existe uma evidência de fato que o corpo não estava mais no túmulo. Então existe o túmulo vazio, né? Em nenhum momento eles questionam, não, o túmulo não está vazio. Não, o túmulo estava vazio, tanto que os judeus pagaram os soldados para falar assim, não, os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Né? Então é uma evidência dos próprios oponentes de Jesus que o túmulo estava vazio. Em terceiro lugar, aí, né, nós temos as aparições. Então em 1 Coríntios 15, eu vou ler aqui para vocês, nós temos o relato de Paulo. Né? Então Paulo ele teve a experiência de ver Jesus ressurreto. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Né? E apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, dentro de todos, foi visto também por mim,
como por um nascido fora de tempo. E mais adiante ele fala assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e vã a vossa fé. Então, esse relato aqui de Paulo é bem interessante, porque Paulo conviveu com os discípulos, Paulo viu Jesus ressurreto. Então vamos analisar aí algumas aparições de Jesus, né? Então Jesus apareceu ressurreto, né? Ele apareceu para diferentes pessoas e diferentes grupos de pessoas em diferentes circunstâncias, né? Nós acabamos de ver aqui que Jesus apareceu a várias pessoas, né? Então, muita gente fala assim, não, foi uma visão espiritual, né? Foi uma alucinação, um delírio coletivo. Como poderia ser algo assim, né? Se Jesus apareceu em diferentes lugares, para diferentes pessoas, né? Por mais de 500 pessoas viram Jesus. Tomé, né, foi o discípulo que não acreditava na ressurreição de Jesus. Ele falou assim, não, eu não acredito, se eu não ver, se eu não tocar Jesus, eu não vou acreditar. Então Tomé tocou no corpo de Jesus, né? Eles tocaram em Jesus. Então não foi uma alucinação, não foi algo espiritual. Jesus não voltou em espírito, né? Jesus voltou em carne mesmo. Ele restou, seu corpo voltou a ter vida. Gente, os discípulos, na verdade, eles nem entendiam o que era a ressurreição. Jesus falava assim, não, vocês estão vendo esse templo? Eu vou destruir e vou reconstruí-lo em 3 dias, né? Essa era uma profecia do que iria acontecer. Ele falava assim, da mulher que foi lá ungí-lo, né? Falava assim, não, ela tá me ungindo pelo meu sepultamento, né? Jesus o tempo todo falava que ele ia voltar à vida, mas os discípulos não entendiam bem, eles não acreditavam muito naquilo, né? Então a ressurreição foi algo surpreendente para eles. E se a ressurreição não fosse realidade, eles não arriscariam a sua própria vida, né? Por uma mentira, por algo que não estava trazendo lucro nenhum para eles, na verdade, não é? A maioria dos discípulos, eles foram martirizados, gente. Pedro foi crucificado de ponta cabeça, outro foi esfolado vivo, acho que foi Bartolomeu que foi esfolado vivo, tiraram a pele dele, né? Tantos outros aí, um foi jogado num tacho de azeite quente. Você acha que eles iriam morrer uma morte tão triste por causa de uma mentira, né? Não, eles viram mesmo, eles acreditavam naquilo, porque eles viram com seus olhos, tocaram com as suas mãos. Eles não conseguiriam suportar, né? Imagina você sendo torturado hoje. Você, olha, você acredita em Jesus? Então, vou torturar você. Já pensou você sendo submetido a uma tortura? Arrancando seus dedos, te esticando, tirando a sua pele, te esmurrando, você ainda iria acreditar em Jesus? Será que nós suportaríamos essa dor por uma mentira? Eu acho que não, né? Então nós temos o relato aí também das mulheres, né? As mulheres foram as primeiras que viram Jesus ressurreto. Gente, o relato de uma mulher naquela época não era aceito, né? Era visto como algo indigno. O testemunho de uma mulher não era aceito num tribunal judaico, por exemplo. Então, Jesus aparecer para as mulheres falarem isso, né? Se fosse alguma coisa armada dos discípulos, né? Se o cristianismo fosse algo armado, eles não iriam colocar as mulheres para falar que viram Jesus. Eles mesmos iriam se falar, não, a gente viu Jesus e tal. Iriam criar uma doutrina naquilo. Os discípulos não estavam interessados em criar uma doutrina. Eles estavam desolados, né? Porque o seu mestre, o seu Senhor tinha morrido. Né? E um Messias não era aceito ali, um Messias morto por crucificação, né? A crucificação era visto como uma pessoa criminosa. Né? Em Deuteronômio fala, maldito aquele que morrer no madeiro. Então imagina, os discípulos não estavam interessados em tirar vantagem disso, eles estavam desolados, assim, nossa, nosso mestre morreu, né? Ele estava morto ali, foi morto como um herege, né? Foi amaldiçoado. Então, eles estavam desolados e não seria algo que eles iriam criar. E se eles criassem, eles não iriam usar as mulheres para isso. Né? Eles próprios iriam dizer, não, nós vimos Cristo ressuscitado. Mas as primeiras a virem Jesus ressuscitado foram as mulheres. Então o relato delas é que foram as primeiras que falaram da ressurreição de Jesus, né?
Então nós temos aí algumas aparições, principalmente aí para Pedro, né? Que Lucas escreveu sobre essa aparição a Pedro. Aos 12, né? Então também é confirmada aí pelo Evangelho de João e de Lucas. A Galileia, né? Ele foi visto na Galileia, então também é confirmado pelo relato de Marcos, Mateus e João. Os relatos, principalmente o de Marcos, Marcos é o evangelho mais antigo que se tem notícia. E se os discípulos estivessem interessados em criar um mito, eles não iriam ter tido um relato tão simples. Marcos é o relato mais simples que nós temos da crucificação e da ressurreição. Né? Então são relatos simples, embora alguns evangelhos se contradizem em alguns aspectos periféricos, o fato em si não tem contradição, todos falam a mesma coisa. Jesus morreu por crucificação, foi sepultado e ressuscitou. Isso é um fato que todos eles relatam. Né? Alguns detalhes, outros a respeito da hora, né? Um foi numa hora, outro foi na outra. Mas isso só prova mais a veracidade dos evangelhos. Porque se fosse algo artificialmente composto para se ter uma doutrina, não se teria essas contradições. Todos iriam relatar igualzinho, né? Não, um falou uma coisa, outro também falou outra coisa, mas não, foram relatos de testemunhas oculares do que aconteceu. Então cada um relatou de alguma forma de como viu aquele fato estando acontecendo. Então, nós temos também aí Tiago, né? Que Tiago era o irmão mais jovem de Jesus. E os irmãos de Jesus, eles não criam que Jesus era quem ele era, que Jesus era o Senhor. Né? Então, o que poderia ter acontecido para que Tiago tivesse essa mudança de mente, não é? Então, seria necessário algo muito, muito sério, algo muito extraordinário mesmo para que ele cresça. Então a ressurreição convenceu ele de que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Messias prometido. Né? Então somente uma experiência assim poderosa para produzir a força que foi o cristianismo primitivo. Né? Então, como eu disse antes, muitos discípulos morreram por essa verdade. Né, que Jesus ressuscitou. Eu queria deixar aí essa mensagem sobre a ressurreição, para que vocês pensem um pouquinho, pesquisem um pouquinho. A minha fonte aqui foi William Lane Craig, que é um apologeta cristão, bem interessante. Gosto muito dele. Procurem mais fatos aqui. Nosso tempo é pouco, eu não posso falar muitas coisas. Mas espero que tenha sido bastante proveitoso aí esse estudo. E mais do que isso, gente, que a ressurreição produz em nós algo de deixar morrer o nosso velho homem para ressurgir numa nova vida com Deus, com Jesus, né? Para que a gente deixe os nossos egoísmos, as nossas picuinhas, as nossas coisas tão pequenas, mas para que a gente ressurja com Jesus, com o Espírito Santo dentro de nós, que o Espírito Santo produza realmente o seu fruto, que é a alegria, que é a paz, né? Que é a longanimidade, benignidade, a bondade. Que esses valores estejam vivos dentro de nós e que os nossos valores pequenos e mesquinhos estejam mortos, né? Então que a gente sepulte isso hoje e a gente ressurja para uma nova vida com Jesus. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal, dá um curtir, compartilha e ajuda a gente aí a divulgar, a pregar a palavra de Deus. Beijos!